pessoal, vamos falar um pouco mais de saúde com esse programa que vai até a sua casa e vamos falar um pouco mais de viver bem, né? Hoje o tema é correr ou caminhar, né? É muito polêmico, né? O que eu faço? O que é melhor? Corrida ou caminhada? No meu ponto de vista, os dois são muito importantes. Cada um deles tem seus prós e contras. Na verdade, não tem contra, no meu ponto de vista. Só tem coisas boas para a saúde. Mas o correr ou o caminhar são dois fatores que intrigam muito, né? O meio científico, né? Que estuda o corpo humano em movimento. Mesmo porque a questão ela vem de vários anos, né? Até agora os cientistas comprovaram que caminhar é tão saudável quanto correr, né? Os estudos realizados ao longo dos anos vêm comprovando a eficiência das duas modalidades, né? Pesquisadores do Laboratório Nacional de Lawrence, na Universidade do Canadá, eles revelaram que correr ajuda a perder peso mais rápido, né? Como já se sabe. E caminhar, eu demoro um pouco mais de tempo, mas eu também perco, né? Mas o que eu quero destacar para vocês são alguns tópicos dos benefícios da corrida e dos benefícios da caminhada. Mas antes, vou dizer para vocês alguns estudos feitos em relação à caminhada, em relação à corrida, que vai surpreender, né? Eu acredito, né? O Williams, um dos pesquisadores, ele foi calculado que uma pessoa precisava caminhar 7 quilômetros num ritmo acelerado para igualar o mesmo gasto energético de quem correu 5 quilômetros, tá? Então, levaria o dobro de tempo, cerca de 1 hora e 15 minutos, a pessoa caminhando para igualar o mesmo gasto energético, sendo que quem correu em torno de 38, 40 minutos nessa pesquisa. Reduz a pressão alta, colesterol alto e a diabetes, que em igual proporção são melhorados tanto quem correu e quem caminhou, independentemente da distância e do tempo, correto? E isso é muito bacana, né? Eu corro, eu tenho melhor saúde, eu ando porque eu tenho melhor saúde. Não, os dois são muito importantes. Esse estudo, ele veio a dar mais firmamento na caminhada e na corrida. Tanto é que o jornal New York Times publicou essa pesquisa de 15 mil pessoas caminharam, 33 mil pessoas correram. Cada participante registrou seu peso, sua medida de cintura, o tipo de dieta adotada e pesaram semanalmente. E também percorriam, correndo e andando determinada quilometragem. Ao longo do tempo, o estudo demonstrou que corredores mantinham por mais tempo a sua forma física, se mantinham mais magros por mais tempo, do que os que caminhavam. Os motivos o impacto de cada tipo de exercício sobre o apetite. Então, o que constata é que não porque eu corro, eu perco mais peso e fico com mais tempo no meu peso ideal. E não porque eu caminho, eu também tenho os mesmos benefícios. Mas e sim, no apetite. Por quê? A atividade mais intensa, que é a corrida, eu exercito mais músculos. E com isso, eu desencadeio uma quantidade maior dos níveis de hormônios, chamado peptídeo, YY, conhecido por suprir o apetite. Então, os níveis desse hormônio se mantiveram inalterados
na turma que caminharam. Então, não alterou muito pouco, ou seja, elas não tiveram a moderação do apetite, porque a atividade não foi tão intensa. Mas eu posso dizer para vocês, acelere a sua caminhada. Faça um programa em que eu possa acelerar e descansar. Portanto, estarão também moderando, desencadeando esse hormônio, para que possa moderar o seu apetite. E com isso, conseguir buscar aí seus objetivos, se é a perda de peso, né? Na prática do correr e caminhar, as duas atividades são igualmente saudáveis, né? O importante é se exercitar. Pessoas gostam de correr, pessoas gostam de caminhar, né? Correr exige mais esforço, menos demanda de tempo, enquanto que a caminhada ela é mais acessível a um grupo maior de pessoas, né? Não são todos que podem correr, né? Mas também, embora ela consuma um pouco mais de tempo, né? Mas quem gosta de caminhar vai ter tempo para a sua caminhada, né? Aliás, a pressa não é interessante quando se fala em saúde e qualidade de vida. Tudo depende das possibilidades, das preferências e do tempo disponível. O que você prefere? Correr ou caminhar? Dúvidas, né? Eu acredito que correr e caminhar, os dois, no mesmo programa de aula, né? Não existe aquele que nunca vai correr, existe aquele que nunca tentou correr. Quem caminha se apaixona pela caminhada, né? E jamais troca sua paixão. Então, em proporções iguais, vamos nos exercitar, porque o importante é viver bem mais. Seguindo, eu vou falar algumas relações aqui da caminhada e da corrida. Por exemplo, perder peso e se manter no peso. O que você acha? É a corrida ou a caminhada que me proporciona isso? Os amantes da corrida. É a corrida. Por quê? Devido ao alto gasto calórico e principalmente da saciedade do apetite, né? Como eu falei para vocês que as pesquisas constataram isso. Então, a corrida ela regula mais esse hormônio da saciedade. Portanto, ela nos mantém por mais tempo no nosso peso e a gente chega num peso que a gente quer num menos tempo aí em relação à caminhada. Mas vamos seguir. Você que gosta da caminhada, fique calmo. Nós temos bastante coisas boas para vocês. O que protege o nosso coração, né? Para que seja um coração forte, para que possa não ter problemas cardíacos, né? Que está afetando tanta gente aí. A caminhada ou a corrida? A caminhada. Olha só. O porquê? As pessoas com nível de idade e condicionamento físico podem praticar a caminhada. Ela exige menos do coração, com mais segurança, né? Ambos, caminhada e corrida, elas reduzem os níveis de colesterol que formam placas de gordura nas nossas artérias, né? Ambos. Mas que a caminhada a gente tem que fazer por mais tempo. E eu caminhando por mais tempo, em baixa frequência cardíaca, média frequência cardíaca, eu compenso vários aspectos fisiológicos em relação à corrida, né? Então, portanto, a caminhada ela prepara melhor o coração do que a corrida, né? Para eu correr, eu tenho um coração forte, sim, tenho um coração forte, mas não tão mais harmonioso, com menos risco. Haja visto que hoje em dia morrem pessoas, atletas que correm, que levam o seu coração a extremos. Não é interessante levar o seu coração a extremo. Embora o esporte de alto nível hoje, no mundo, ele está muito, como posso dizer, competitivo, é muito mercadológico, é muito dinheiro envolvido. As grandes empresas patrocinam, é vitória por todo custo e levam atletas a óbito. É um desastre, né, no meu ponto de vista. Então, caminhe, prepare o seu coração com harmonia. Então, a caminhada está 1 a 1, e caminhada é corrida. Um outro aspecto,
desenvolver os músculos, a corrida ou a caminhada? Aí a corrida leva um pouco de vantagem aí. Devido a manter-se numa velocidade alta por mais tempo, eu tenho que recrutar mais fibra muscular, tanto de costas, de peitoral, dos braços, de membros inferiores principalmente. Um outro, o fortalecimento ósseo, né? Caminhada ou corrida? Eu vou dizer a vocês que são os dois, né? Os dois promovem impacto. E promovendo impacto, eu produzo mais massa óssea, né? Eu fortaleço mais as minhas articulações, os tendões e, consequentemente, os ossos, tá? Então, o fortalecimento ósseo aí, a gente pode colocar os dois na mesma proporção. Eu evito lesão? Qual que evita mais lesão? Corrida ou caminhada? Mas eu corro, estou mais forte. Eu caminho, estou menos forte. Não, quem mais evita lesão são as caminhadas. Tem menos risco de uma torção, menos impacto, né? Embora tenhamos tênis aí apropriados para corrida, etc., mas o impacto ele é inerente. Então eu dou muito mais passos na corrida, enfim, tem um desgaste muito maior de articulações, de joelho, de quadril, de tornozelo. Então, aí, para evitar as lesões, a caminhada é um melhor exercício. Olha só que interessante isso que eu tenho para falar para vocês que assistem o nosso programa. Os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Nós estamos falando aqui de viver bem mais. Isso também me causou muita admiração. Eu pesquisando alguns assuntos, a gente tem que estudar, né? Todos os dias, porque a gente cuida do corpo em movimento. A caminhada, tanto quanto a corrida, elas estimulam, né, os olhos, né? Elas blindam os olhos, né? Tanto a caminhada quanto a corrida. Eu vou explicar para vocês. Segundo o estudo do Laboratório Nacional de Lawrence, foi provado que tanto a corrida quanto a caminhada, elas evitam o surgimento de catarata. Olha só que interessante isso. Contudo, ao falarmos em prevenção contra o glaucoma, o glaucoma é um distúrbio que lesa o nervo óptico, né? Então, as modalidades mais cansativas têm mais eficácias. Então, os treinos mais fortes, eles baixam a pressão intraocular, né? Que é o principal fator de risco deste problema do glaucoma. Mas veja lá, uns treinos fortes, não treinos intensos, que pode vir até mesmo a prejudicar, né? O trabalho, a moderação é o melhor caminho, certo? Outro tópico, uma boa noite de sono eu também consigo com corrida. Não que a caminhada não me relaxe e não possa me trazer uma boa noite de sono. Só que a corrida, por ser um treino um pouco mais intenso, ela desencadeia mais o hormônio endorfina, que é responsável por boa noite de sono, né? Que ele é responsável por horas sobre os lençóis, né? Então eu durmo muito bem, né? Inclusive as pesquisas indicam que quem dorme profundamente é quem tem sonhado de uma maneira mais colorida. Então, quanto mais os seus sonhos forem coloridos, é porque mais profundamente você dormiu, cientificamente comprovado. Para finalizar esse tema de corrida e caminhada, eu vou dizer para vocês, tentar elucidar a maneira correta que a gente possa praticar esses dois exercícios. Nós vamos começar com a corrida. A corrida é de extrema necessidade você fazer os seus alongamentos. Antes disso, a escolha de um tênis. Até mesmo antes disso, procurar um médico para saber se está tudo bem com você, né? E de preferência, após isso, após um breve check-up, um profissional que possa te direcionar o quanto você pode correr, a que distância você pode chegar e a que intensidade você deva correr. Tá, vamos lá então a corrida. O que é importante? Nos primeiros minutos você superar. O nosso organismo até os 12, 15 minutos ele não entrou em estado de equilíbrio. Os profissionais da área da corrida falam em steady state, né? Então a partir dos 12 minutos, 15 minutos, você vai deslanchar, como diz, né?
você vai correr com mais facilidade, seu corpo vai ter mais facilidade no processo da corrida. Nunca cruze os braços na corrida, né? A gente tem aqui a linha alba. Procura correr em direção, em linha reta, sem cruzar o seu corpo, para que possa haver uma harmonia no movimento. Os braços semiflexionados, procure fazer sempre a aterrissagem da sua passada, do seu pé, com o calcanhar, tá? E no final da sua passada, você empurra o chão com a ponta do seu pé, assim a sua corrida vai ficar muito mais dinâmica. De preferência com o abdômen um pouco contraído para você segurar toda a estrutura do seu quadril, do seu core, né, da sua casa forte, powerhouse, né, hoje em dia muito falado e comentado. E a respiração, professor? A respiração, eu costumo dizer, profissional que sou há muito tempo na área, a respiração é a maneira que você adequar, né? A maneira que você tiver melhor rendimento, né? A gente tem campeões olímpicos aí de longas distâncias ou curtas distâncias que correm de uma maneira não muito correta na postura, na biomecânica, mas são campeões. Eu vou mudar essa maneira dele respirar, na maneira dele correr? Não. Então, a maneira que você se adaptar com a sua respiração, você vai e faça uma boa corrida. A caminhada. A caminhada, também procure um médico, um profissional para te acompanhar, uma boa escolha de um tênis, procurando principalmente na escolha de um tênis, ver o seu tipo de pisada, se ela é pronada, se é supinada, se é um pé plano. A partir daí a escolha de um tênis que vai te levar a proporcionar uma caminhada mais harmoniosa e com melhores resultados. A caminhada é interessante, você também contrair seu abdômen. Eu tenho vários tipos de caminhada, eu tenho a caminhada de lazer, eu tenho a caminhada mais efetiva, nessa caminhada mais efetiva para condicionamento físico, objetivo de perda de peso, o condicionamento cardiorrespiratório, é legal você flexionar os seus braços, né, para que você possa em algum momento aumentar esse ritmo, né, aumentar essa frequência cardíaca. Então eu deixo a dica, a caminhada, sempre entrando também com o calcanhar, que essa fase aérea seja bem alta, para que possa não correr risco de tropeções. Escolha um terreno em que você possa caminhar sem se preocupar em pisar em uma pedra, num desnível, numa calçada, né? Procure espaços que não passe tanto carros, né? Embora em São João a gente tem a Avenida Durval Nicolau, onde todo mundo caminha, mas procure um lugar que tenha menos carros, por conta de ingestão de gás carbônico, você vai ter um melhor rendimento. Roupas mais claras, boné, protetor de fundamental importância. Também eu sugiro para que vocês invistam no monitor cardíaco, que é um computador que possa medir a sua frequência cardíaca. Com isso você vai saber o quanto de porcentagem o seu coração está fazendo de esforço, e eu treinando numa porcentagem de frequência cardíaca correta de acordo com a minha idade e a minha condição física. Com isso, você terá melhores resultados. Espero numa próxima oportunidade tê-lo presente, assistindo esse programa que procura passar para vocês atualidades de muita qualidade. Grande abraço, alguma pergunta, passe sugestões nesse e-mail que está aí na sua tela. Dúvidas, se quiser falar comigo, meu telefone é 3631-5753. Grande abraço, Deus abençoe a você e toda a sua família.